Eu disse nos donos da bola que se o Palmeiras ganhasse o jogo para 7 pontos, eu falei, esquece o campeonato. Faz do gol, Arrascaeta, alisado, gol! Para Ayrton Lucas, a bola voltou para o Wallace, serviu para Ayrton Lucas, pode marcar, bateu! Pega um avião do Rio para São Paulo, vai pro hotel, tem toda aquela pressão, vai jogar contra o Palmeiras, mas fundamentalmente nessa maratona, nessa pressão, nesse desgaste, nesses confrontos dos últimos 10 dias até o domingo de decisão do Campeonato Brasileiro. Bom, isso mostra que o Flamengo ainda está vivo no Campeonato Brasileiro. Venceu o grande Palmeiras em casa e diante da sua torcida. E mais uma vez o título será disputado por esses dois times. Eu disse nos donos da bola que se o Palmeiras ganhasse o jogo para 7 pontos, eu falei, esquece o campeonato. Sim. Agora, o Palmeiras tem que reaver esses pontos, porque Flamengo e Palmeiras brigam pro título, que por sinal foi um jogo mais horrível, ou menos. Porque Sadia... Eu fiz essa conta também. Eu acho que se o Palmeiras tivesse vencido hoje, abrindo 7, já seria um número bem razoável, apesar de termos apenas 10 rodadas no campeonato, mas é uma diferença realmente incrível. Agora, com a diferença de 1, é muito simples a gente entender. Palmeiras e Flamengo são os únicos que dependem das próprias forças para conquistar o título do Campeonato Brasileiro, porque a gente tem o jogo do retorno, que vai acontecer justamente no Maracanã, entre Flamengo e Palmeiras. Habemos um campeonato. Para o bem do campeonato... Quem que deu Habemos Papa? Habemos um campeonato. Certo? Agora, para o bem do futebol brasileiro, esse campeonato tem que melhorar muito. Eu tive hoje no Allianz Parque, o Everton não fez uma defesa e o Rossi só fez a defesa do pênalti. Para os dois primeiros colocados, os goleiros trabalharem dessa forma, o Campeonato Brasileiro está horrível. O futebol brasileiro está horroroso. Esses são os dois melhores times do Brasil. A torcida do Palmeiras, ela cantou mais depois que tomou o gol de pênalti do que antes do gol. Mais para empurrar o time. Você estava onde lá? Eu estava num camarote de um patrocinador. Pode falar. Da Geralbet. Geralbet, o pessoal. É uma bet lá de que Camboriú. Patrocina você. Que me patrocina pessoalmente. Manda eu tive lá. Manda um abraço pro pessoal. Manda um abraço pro Pedrão, que é o dono. Manda um abraço pro Júnior Cabrini. Campina Grande. A Logame, que é a cabeça, é em Campina Grande, mas o Pedrão, que é o que me convidou, ele fica em Camboriú. Então são duas cabeças. São Às vezes duas cabeças dá problema. Agora, o Neto, o futebol tá horroroso. O futebol tá horroroso. Assim, a Série B é brincadeira. 38 rodadas pra Série B, minha mãe não gostava desse termo, eu vou usar. É sacanagem. É sacanagem com o torcedor. E a Série A tá no mesmo caminho. O Everton não fez uma defesa. Mas dos dois, quem você mais acredita no título do jogo de hoje pra você? Que estava lá em loco. Palmeiras. Para você, minha querida Marília Ruiz, em relação ao jogo, em relação a todos os... Flamengo, 7 pontos se ganha, né? Apesar de não Ficou com um só. Apesar de não ter feito 22 e 21, não é isso? O Cruzeiro tá chegando a 20 e amanhã tá ganhando? Tá ganhando do Fortaleza e amanhã o Red Bull pode chegar a 20, tá 2-0 pro Cruzeiro. O Gabigol fez gol? Fez acho que o segundo. Que bom. Caio Jorge fez o primeiro, mas de qualquer 2 forma... do Santos. E também amanhã o Cruzeiro, o Red Bull também pode chegar a 20, vai ficar uma diferença de 2. Eu acho que o Palmeiras, apesar dele não ter feito um jogo bom hoje, acho que de novo mal escalado, preso no corredor direito, o Palmeiras vai sentir falta do Estevão. E é preciso ver como é que o Palmeiras vai reagir a isso. O Flamengo já anunciou, não falou quem, a não ser o Jorginho para o Mundial, que vai trazer reforços no meio do ano. Eu acho que essa janela do meio do ano pode mudar o favorito. Nesse momento é o Palmeiras. Para você, Godoy, o que você pode falar do Palmeiras e Flamengo? 22 pontos, o Palmeiras, 21 pontos. E aí que eu acho que o Palmeiras perde o campeonato pro Flamengo. Se ganha o jogo 7 pontos... É que agora o jogo de volta é no Maracanã, né? O jogo de volta é no Maracanã. Então você pode ter uma vantagem de 2. Mas Tudo bem, o campeonato é longo. O Palmeiras no Brasileiro é freguês do Flamengo. Já tem que é?
O Palmeiras, no Brasileiro, é freguês do Flamengo. É mesmo? Foi 14 jogos que ele não vence. 7 anos, 8 derrotas e 6 empates. São 14 jogos que ele não vence o Flamengo. Então, é um freguesão do Flamengo no Campeonato Brasileiro. Precisa inverter e reverter essa situação. Se quiser competir ou estiver competindo contra o Flamengo como mais forte candidato. A outra é a responsabilidade do treinador em parar de ficar suspenso, de ser suspenso, cumprir suspensão. Godoy, sabe o que eu vi hoje? Banco. Eu vi com o repórter da Globo. Principalmente em jogos desse nível aí. Deixa eu só dar um adendo para você. São 11 expulsões e 63 cartões amarelos. Segunda defesa do Rossi, essa aí eu não tinha lembrado. Foi muito boa. E aí, é muita coisa, né, Godoy? Muita coisa, mas muita coisa. Poderia estar no jogo hoje. Pode falar. Ele ali na lateral, sem falar nada, agachado, é mais importante para os jogadores do que o João Viana aí em pé e gesticulando. O que, Sada? Estão me perguntando como é que funciona essa inteligência artificial que atende os clientes pelo WhatsApp. Pega um avião do Rio para São Paulo, vai pro hotel, tem toda aquela pressão, vai jogar contra o Palmeiras, mas fundamentalmente nessa maratona, nessa pressão, nesse desgaste, nesses confrontos dos últimos 10 dias até o domingo de decisão do Campeonato Brasileiro. A arbitragem é protagonista para que lado? Não, eu vou continuar sem opinar dos árbitros. Pênalti do Varela, ele disse que bate na perna dele primeiro. E tá ouvindo? Dá pra ouvir, né? E o pênalti do Arrasca, obviamente que é pênalti. Não tem pra onde correr. Mas, repito, prefiro não opinar sobre os árbitros. Já dei minha opinião, já acho que eles têm muita cobrança pela frente. E pelo mental, para mim, preparar esse tipo de jogos com esse elenco são os mais fáceis. Eu falei para eles que para mim, para que eu possa preparar um jogo contra Palmeiras, um jogo grande na Libertadores, um jogo contra uma final contra o Fluminense, é mais fácil pro treinador, porque o jogador ele tá muito mais ligado, concentrado, e esses grandes jogos são para grandes jogadores. Eles aparecem, eles crescem, eles fazem a sua melhor versão dentro do campo. Então, para mim, esses são os jogos de preparação assim, que são mais gostosos de fazer. A parte mental, eu sinceramente digo que o campeonato não teria acabado se a gente tivesse perdido 7 pontos de vantagem. A gente já buscamos, não sei se foi em 2020, 2021, uma distância maior. O Palmeiras mesmo já buscou uma distância maior do Botafogo. Estamos na 10ª rodada, tem muito campeonato pela frente e nem agora com a vitória quer dizer nada. Tá muito igualado do rebaixamento até o primeiro, não sei se são 11 pontos, uma coisa assim. Então é um campeonato muito disputado, é um calendário que exige muito de todas as equipes, todos os treinadores, de todos os jogadores. E os altos e baixos vão acontecer com o Flamengo, com o Palmeiras, com o Cruzeiro, com todos os candidatos ao título. Rapaziada, o Flamengo conseguiu vencer o grande Palmeiras diante da sua torcida e assim fica a 1 ponto do Palmeiras, que se encontra com 22, e o Flamengo se encontra com 21. Logo abaixo, uma surpresa, o time do Cruzeiro venceu e se encontra hoje com 20 pontos. Então, isso só mostra que tem que tomar cuidado, até porque a gente muitas das vezes só acredita que o Flamengo ou o Palmeiras tem chances reais de ser campeão do Campeonato Brasileiro, mas olhando aparentemente para a tabela de classificação, a gente vê também o Bragantino, que se encontra com 17 pontos, vem fazendo um grande campeonato brasileiro, entretanto perdeu ontem e assim deixou escapar esses 3 pontos, que seria muito bom para o time do Bragantino, que eu acredito que não vai lutar para ser campeão do Campeonato Brasileiro, mas vai estar ali sempre lutando para a Libertadores da América. O Cruzeiro, que vinha sendo criticado duramente pela mídia por conta das contratações de peso, mas não estava mostrando isso. Mas no Campeonato Brasileiro a gente percebe que acordou, aparentemente o time se encaixou e se encontra com 20 pontos. Pode acontecer uma surpresa ao decorrer do Campeonato Brasileiro, mas ainda está muito longe do Campeonato
é brasileiro.